Olá, bem-vindos de volta. Essa aula será ministrada para os alunos do Ensino Fundamental 2, nono ano A e B. Sou a professora Brenda Carvalho, professora de Biologia no Colégio Santa Rita, e hoje nós vamos falar sobre vida, conteúdo que está na página 69 do nosso livro, certo? Gente, na aula passada, nós falamos sobre a origem das células eucarióticas, falamos sobre multicelularidade, falamos sobre a teoria da endossimbiose, começamos a falar também sobre a dinâmica da Terra e o modelo em que a Terra ficou há milhares de anos atrás, que foi na época da Era do Gelo, certo? Para essa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre as grandes extinções. Pessoal, houveram 5 grandes eventos relacionados à extinção aqui na Terra, certo? Existiram, os 5 marcaram, certo? Só porque 2 deles foram os principais. Existiu um evento de extinção que acabou com cerca de 90 a 96% de toda vida aqui na Terra, certo? E toda vegetação aqui na Terra. Existiu outro evento também que acabou com cerca de 70% da população. E esse foi muito importante porque foi o que extinguiu os dinossauros, certo? Eu trouxe um vídeo para vocês que vai mostrar de forma mais dinâmica esses 5 eventos. E esse vídeo vai trazer para vocês também um dado importante sobre uma possível 6ª extinção em massa aqui na Terra, certo? Vamos dar uma olhadinha, prestem atenção. Dois novos estudos esclarecem como e quando ocorreram as maiores extinções em massa da história e mostram que podemos estar próximo de encarar mais uma catástrofe. O primeiro, divulgado em junho por um grupo de cientistas do Programa Internacional sobre Estados Oceanos, mostrou uma análise de como estão os mares do mundo. Hoje, os mares apresentam as mesmas 3 características de quando ocorreram grandes extinções em massa na Terra. Seu nível de oxigênio está baixo, sua temperatura aumentou e ele está mais ácido. O que leva a esse estado crítico é o crescimento da absorção do CO2, gás carbônico, pelo mar. Os oceanos sugam mais de 1/4 do CO2 da atmosfera. Se há um boom de carbono no mar, como ocorreu nos últimos séculos, cresce a absorção. Os cientistas apostam que isso pode levar à extinção de mais de metade das espécies marinhas, o que causaria um efeito cascata. Afetaria aves que comem peixes, outros bichos que comem essas aves e assim por diante, levando à 6ª extinção em massa da história da Terra. 6ª? Mas quais foram as outras 5? A última ocorreu há 65 milhões de anos, quando o asteroide de 10 km de diâmetro atingiu a Terra. Criou uma nuvem de poeira, jogou ácido sulfúrico no ar, bloqueou os raios solares e causou tsunamis e chuvas ácidas. Resultado, 70% das espécies foram extintas, incluindo os dinossauros. Além dessa, houve outras 4 grandes extinções. Há cerca de 360 milhões de anos, o aquecimento global, seguido de rápida glaciação e somado à diminuição do oxigênio nos mares, matou 3/4 das espécies. Uns 80 milhões de anos antes, há 440 milhões de anos, uma era glacial intensa dizimou 85% da vida nos oceanos, que era onde estavam quase todos os animais e plantas da época. Já há 200 milhões de anos, o forte aquecimento global, em conjunto com erupções de vulcões e asteroides que colidiram com o planeta, levou à destruição de metade dos animais. Mas o fim do mundo mesmo quase ocorreu há 250 milhões de anos. Em novembro, foi lançado um estudo que trata desta, que foi a maior tragédia da Terra. Pela análise de rochas sedimentares, fósseis e regiões com antigas cinzas vulcânicas no sul da China,
um grupo de cientistas de vários países apontou que essa grande tragédia ocorreu há exatos 252 milhões e 280 mil anos. A esse evento catastrófico se deu o nome de The Great Dying, a Grande Morte. Erupções de vulcões na Sibéria derramaram lava, jogaram CO2 no ar e aumentaram a temperatura do planeta em 5 graus, que causou uma série de incêndios ao redor da Terra. Os oceanos passaram a contar com menos oxigênio e a bactéria do enxofre, que não precisa de oxigênio para sobreviver, proliferou-se. Essa bactéria emite sulfureto de hidrogênio, que destrói a camada de ozono e envenena o solo. Com a água e o continente devastados, 90% da vida terrestre e 70% das espécies aquáticas foram dizimadas em apenas 200 mil anos. Muito pouco se comparado à idade da Terra, 4,5 bilhões de anos. Em um período maior, a Grande Morte levou à extinção de 95% das espécies daquela época. Todas as espécies que existem descendem desses 5% que sobraram. De acordo com especulações de parte da comunidade científica, estamos próximos de encarar a 6ª grande extinção. A primeira causada por um ser vivo, o homem. Mas o homem também é o primeiro ser vivo com a capacidade de reverter essa situação e impedir essa grande extinção. Viram aí, né, pessoal? O homem é capaz de impedir essa 6ª extinção em massa. Ele é capaz de paralisar tudo isso. Como é que a gente deve fazer isso? No vídeo foi claro que várias questões, né, grande parte por falta de educação relacionadas à parte sanitária, né, cuidados com o meio ambiente, é que ocasionam essas modificações climáticas, modificações da natureza, certo? Então nós podemos fazer por onde, podemos reverter esse caso para que não venha a existir essa 6ª extinção em massa aqui na Terra, certo? No livro de vocês, pessoal, ele vai trazer um quadro mostrando os tempos, a cronologia de tudo que aconteceu aqui na Terra. Eles vão mostrar lá o éon, era, período, época e idade de cada coisa que aconteceu, de cada acontecimento aqui na Terra, certo? De todos eles, pessoal, eu quero que vocês foquem mais, primeiramente, no Devoniano. O Devoniano vai ser o período no qual nós encontramos mais fósseis aqui de Picos. O Devoniano, pessoal, ele é marcado por um tempo em que foram encontrados animais, a Terra ele vivia grande parte dela submersa, né? Ele estava com repleto de água, certo? E aqui em Picos, como todo mundo já sabe, eu já comentei com vocês na sala de aula, aqui em Picos já foi mar, certo? Então todos os fósseis, ou melhor, a maioria dos fósseis que foram encontrados aqui em Picos era desse período devoniano. Outro período que eu quero que vocês prestem atenção é do Cretáceo, que é quando aconteceu a extinção dos dinossauros. E o outro período que eu quero que vocês vejam é o do Quaternário, que é o período que nós estamos vivendo no presente momento. Pessoal, eu pedi no roteiro de estudos para que vocês dessem uma lida lá no Instagram, nessa postagem de Stênio Supsch, acho que é esse o nome, que assimilava, né, o que aconteceu de fato com a Terra, com desenhos animados, filmes que passam hoje em dia, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês para a gente debater o que esse desenho, a família dinossauro, trouxe para a gente de informações sobre a era dos dinossauros. Aqui, pessoal, nós temos a primeira imagem, que é a do Dino da Silvasauro. Ele seria a figura paterna, né, dessa família. Eles tentaram
se assimilar com a espécie megalossauro, certo? Qual foi a característica que eles trouxeram mais à tona? O tamanho da cabeça, o pescoço reduzido e o tamanho da cabeça do megalossauro. Outra figura vai ser a Fran da Silva Sauro, que eles tentaram assimilar com a espécie Alossauro. O que é que eles tentaram assimilar um com o outro? Principalmente essas cristas em cima da cabeça desse dinossauro. O Roy, que ele se assemelha com a espécie do Tiranossauro Rex, que a gente tanto ouve falar em vários tipos de filmes por aí, do nosso cinema. O Poço de Piche, ele vem trazer uma questão importante, interessante. Na série, eles diziam que era uma tradição da família sacrificar o membro mais antigo, né? Os mais velhos, eles iam sacrificar no Poço de Piche, certo? Por que que eles trouxeram essa questão para o desenho? Porque vários cientistas encontraram fósseis em lagos de petróleo daquele tempo. Só porque não era uma tradição dos dinossauros sacrificar os seus membros da família. Não era isso. É porque eles pensavam que era água. Eles achavam que era água para eles beberem, certo? Só que quando eles se aproximavam, eles viram que era um lago de petróleo e muitas vezes eles ficavam presos a esse lago de petróleo. E aí não conseguiam retornar, acabaram por morrer, certo? A preservação, ela é muito boa, a preservação desses lagos de petróleo. Por isso que foi visível, foi encontrado vários fósseis nesses locais. O desenho ele vai retratar também o surgimento dos mamíferos e das angiospermas, que no desenho eles começaram a achar uma nova forma de alimentação, que seriam as angiospermas e os mamíferos. Outros importantes seriam a Charlene e o Robbie, que eles tentaram se assemelhar com a espécie do Triceratops e do Hypsilophodonte. Uma característica interessante é que o Triceratops ele teria esses chifres, só que eles queriam romantizar, né, o desenho, deixar ela mais feminina, mais arrumada, e aí tiraram essa característica que era típica da espécie. O Baby da Silva Sauro, eles já colocaram esse personagem como sendo um baby, como sendo um bebê, porque a espécie Psittacossauro, ele era muito pequena comparados aos demais. Ele no máximo chegava a 2 metros de comprimento. Era isso. Então, por isso que eles trouxeram uma imagem mais de bebê, uma imagem mais de bebê dinossauro. E por fim, pessoal, uma característica bem interessante, assim, que a gente pode comparar entre a vida real e do desenho. E se vocês não assistiram o final desse desenho, cuidado que aí vem spoiler, então tapem os ouvidos, os olhos e não escutem essa parte. No filme, no desenho, eles disseram que o final de tudo aquilo daquela era, o fim dos dinossauros, ele tinha sido ocasionado pela Era do Gelo. O que aconteceu? O Dino da Silva Sauro, ele trabalhava em uma fábrica, né? E aí tinha besouros acabando com a vegetação local. Eles foram lá, criaram tipos inseticidas que nós temos hoje para exterminar essas pragas. Só que quando eles fizeram isso, acabaram por acabar toda a vegetação local. E aí desencadeou a Era do Gelo, segundo o desenho. E aí eles disseram que a extinção dos dinossauros tinha sido ocasionados pela essa Era do Gelo. Quando na verdade, pessoal, nós sabemos que o fim dos dinossauros foi por causa da pressa dos asteroides e dos cometas, o bombardeamento
a todo segundo, a todo momento dos asteroides e dos cometas. Por que que o desenho não trouxe isso, pessoal? O desenho ele era direcionado principalmente para o público infantil. Eles contarem que todos aqueles personagens se extinguiram por causa de cometas e asteroides caindo em cima deles e os matando, seria um final mais trágico. Então eles trouxeram um fato que também aconteceu naquele tempo, que foi a Era do Gelo, e tentaram amenizar a extinção dos dinossauros. Pessoal, por fim, nós vamos falar sobre a tectônica de placas e a deriva continental. Pessoal, nós temos um conceito de deriva continental que ele vem falar sobre a conformação dos continentes. Nesse conceito, eles falam que os continentes, eles no início, a Terra primitiva, os continentes, eles não eram como estão apresentados hoje. Os continentes eram separados só tinha um continente chamado de Pangeia e só tinha um oceano que era chamado de Pantalassa. A teoria da deriva continental fala que com o decorrer do tempo houve movimentação das placas tectônicas e fizeram com que os continentes se separassem, se reconformassem e chegasse à conformação que nós temos hoje, de todos os continentes, certo? Eu trouxe um vídeo para vocês só para a gente encerrar essa parte do conteúdo. Prestem atenção. Terra, formação natural. Teoria da deriva continental. Em 1912, o físico e meteorologista alemão Alfred Wegener lançou uma teoria para explicar a formação atual dos continentes, a teoria da deriva continental. Até uns 200 milhões de anos, no período permiano da Era Paleozoica, todos os continentes formavam um único bloco de terras emersas, chamado Pangeia, e um único oceano chamado Pantalassa. No período Triássico da Era Mesozoica, esse único continente começou a fragmentar-se em placas que foram se separando muito lentamente. No período Jurássico da Era Mesozoica, a movimentação das placas que formavam o Gondwana provocou um afastamento, configurando o que hoje chamamos de América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia. Ainda na Era Mesozoica, no período Cretáceo, começou a formação do Oceano Atlântico. A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas são indissociáveis, pois somente ocorre a movimentação das placas porque a crosta é fragmentada. A crosta terrestre está fragmentada em placas rígidas, chamadas placas tectônicas. Cada placa tem uma porção de terras imersas, continentes, e uma porção de oceano que flutua sobre o manto. Devido às correntes de convecção, cada uma se movimenta lentamente. Os movimentos das placas tectônicas continuam ocorrendo atualmente. Bom, pessoal, o conteúdo desse mês foi esse, certo? Na próxima aula nós vamos corrigir aquelas atividades que eu passei lá no roteiro de estudos nosso. Não sei se vocês lembram, estavam descritas lá no nosso roteiro de estudos. A gente vai começar a resolver aquelas atividades, certo? Então eu quero que vocês olhem as atividades, respondam as atividades, certo? E acompanhem aqui comigo somente a correção delas. Ok? Eu aguardo de vocês um feedback falando como é que está a iluminação, como é que está saindo o áudio, como é que estão os slides, para a gente ir se aperfeiçoando. Como é uma coisa nova, a gente está ainda começando a aprender, certo? Aguardo o feedback de vocês. Façam as atividades e aguardo vocês na próxima aula. Tudo bem? Até mais!